A doença de Alzheimer é o tipo de doença neurodegenerativa mais frequente na espécie humana. Trata-se de uma enfermidade que acarreta alterações do funcionamento cognitivo, ou seja, ela pode afetar funções tanto como de memória, de linguagem, de percepção, de planejamento e muitas outras. Muitas vezes também pode afetar o comportamento. Pode causar agitação, agressividade, delírios, entre outros. E essas alterações podem limitar progressivamente o dia a dia das pessoas, já seja laboral, social, de lazer ou mesmo doméstico, também de autocuidado. O quadro clínico descrito caracteriza-se que em medicina é conhecido como demência. Não há até o momento nenhum método que isoladamente permita o diagnóstico desta doença com absoluta precisão. Avanços substanciais têm ocorrido nesta área com alguns exames mais específicos e promissores em fase de pesquisa. No entanto, o diagnóstico ainda é feito pela identificação do quadro clínico característico e pela exclusão de outras causas de outras demências, por meio de exames laborais, comportamentais e alguns de neuroimagem. É importante compreender que a doença de Alzheimer tem 3 fases. Quanto mais cedo ela seja diagnosticada, melhor será o prognóstico desta. Então, a primeira fase, que seria a fase inicial, ou também conhecida como fase leve da doença de Alzheimer, é quando o indivíduo ele consegue viver de forma relativamente independente. Apesar do prejuízo, ele não perde o objetivo nas suas atividades. Ele pode haver uma diminuição no interesse pelas atividades ou hobbies que ele costumava fazer. E também pode ocasionar uma leve perda de memória e o raciocínio relativamente preservado. Já na fase intermediária, também conhecida como fase moderada, já há risco na vida independente do paciente. Certo grau de supervisão seria necessário. Perda de memória moderada, prejuízo no raciocínio, dificuldade de orientação espacial e certa dificuldade para se comunicar. Na fase grave ou fase avançada da doença de Alzheimer, a pessoa perde completamente a capacidade de ser independente e precisará de supervisão contínua. Ela terá impossibilidade de realizar as tarefas cotidianas e mesmo de se cuidar, coisas como cozinhar, tomar banho, ir no banheiro. Impossibilidade para se comunicar adequadamente é outra característica, e é importante entender que a doença de Alzheimer ela progride continuamente. Ela não passa de um estágio para o outro, de um dia para o outro. Assim, a pessoa pode encontrar-se, por exemplo, num estágio entre o inicial e o intermediário, ou entre o intermediário e o grave. O ritmo que os sintomas avançam varia de pessoa para pessoa. A doença progride, habilidades funcionais e cognitivas declinam, ocorrendo uma mudança no comportamento deste.